Shalom. Em Gênesis capítulo 11, nós encontramos uma história muito interessante. Quando o ser humano que habitava a terra quis construir para si uma torre que tocasse os céus e que desse a eles o controle sobre as forças do cosmo. E então eles erguem uma torre chamada Babel, que é o princípio de um lugar chamado Babilônia, que representa outras coisas espirituais também. Mas nós encontramos ali um intento de burlarem aquilo que Deus havia estabelecido para o ser humano sobre a terra. Deus havia dito: se espalhem, povoem a terra, se multipliquem, governem sobre a terra. Mas eles decidiram não fazer assim. Então vamos ler no capítulo 11 de Gênesis, os versos 3 e 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que eles tinham alguns intentos, alguns desejos do coração, de ter um nome para si, de construir algo que fizesse deles pessoas famosas. E de fato, quando lemos sobre a vida de Nimrod, o responsável pela construção de Babel, descobrimos que ele se tornou famoso, um grande caçador, homem importante na terra, entre aquelas pessoas, o povo conhecido do seu tempo. Então eles queriam isso para si. E eles queriam desobedecer a Deus, porque Deus havia dado ordem que se espalhassem, se multiplicassem. Então, sob o comando de Nimrod, nós vemos a construção dessa torre, que era uma torre com intuito espiritual. Tocar o céu, não tocar Deus, mas tocar as forças cósmicas, as forças que eles consideravam que dominavam o cosmo, todos os astros e aquilo que eles enxergavam no céu, que é o universo. Então eles pensavam ter isso e erguem aquela torre indo naquela direção. Quando eles fazem isso, trazem sobre si o juízo de Deus, porque o Senhor vem e diz: olha, não é bom isso que o homem está fazendo. Então, para espalhar o homem sobre a terra, como era o projeto de Deus desde o início, o Senhor confunde as línguas. E ali tem início as nações da terra. Deus confunde as línguas no sentido de dar várias línguas e separa eles por povos, de forma que as nações têm início a partir daquele momento. Mas veja, o propósito de Deus sempre foi a obediência e exercermos sobre a terra um governo a partir da autoridade dele. A desobediência do homem trouxe consequências. Hoje, muitas nações, mas também muitas guerras, muitas brigas, muito conflito comercial entre as nações, porque afinal de contas, estão se afastando do propósito de Deus.